A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer um áudio do livro de apoio da lição de número 11, que tem por título O Presbítero, Bispo ou Ancião. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio, então através de nosso canal você pode estar ouvindo aí e aprendendo um pouco mais acerca desta lição. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu joinha, porque toda semana estamos postando vídeos aqui, os comentários das lições e também o áudio do livro de apoio. Então vamos para a lição. Os apóstolos foram os primeiros obreiros, preparados por Jesus para cuidarem de sua igreja. Foram treinados e capacitados para serem os primeiros líderes da igreja, após o término do ministério terreno de Jesus. Sua obra tinha que continuar. Eles estiveram ao lado de Jesus até a sua ascensão aos céus, com exceção do que o traiu. Mas Jesus voltou para o Pai, e eles ficaram com a responsabilidade de cumprir o mandado do Senhor de levarem diante a imensa tarefa de evangelizar o mundo. Com a descida do Espírito Santo, a igreja foi fundada ou inaugurada, como entendem muitos estudiosos da Bíblia, e o evangelho de poder inflamou os corações de muitos que se arrependeram e creram na mensagem de Jesus, transmitida pelos apóstolos. Com o crescimento da comunidade cristã, começaram a surgir os problemas próprios de grandes grupos de pessoas. Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas os apóstolos tiveram que enfrentar problemas de ordem social que jamais esperavam. E para atender às demandas dos mais carentes, instituíram os diáconos. A perseguição aos cristãos foi fator de perturbação à igreja, mas também motivou a expansão do evangelho por diversas cidades e países. A igreja deixou de ser localizada apenas em Jerusalém, passando pela Judéia e Samaria, e começou a se deslocar para os confins da terra. As igrejas de Deus sofriam a perseguição e se espalhavam por vários lugares. A conversão do fariseu Saulo, no caminho de Damasco, fez dele um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Em suas viagens missionárias, muitas igrejas foram abertas, inclusive na Europa. Em consequência, as igrejas necessitavam de líderes que orientassem os crentes acerca do evangelho, da organização, do desenvolvimento e da maneira de viver dos novos grupos de cristãos. Os apóstolos, como verdadeiros evangelistas e missionários, não podiam ficar radicados num só lugar. Uns tinham que se dedicar à oração e à palavra. Outros precisavam sair evangelizando, mas o crescimento da obra exigia mais pessoas para ajudá-los. Assim, com o passar dos anos, foram surgindo crentes de mais idades, que demonstravam condições para cuidar dos mais novos convertidos. A boa semente do evangelho frutificava em vários lugares, e os líderes da igreja, pertencentes ao colégio apostólico, tomaram providências para que em cada cidade fossem estabelecidos líderes locais para cuidarem do rebanho. Barnabé e Saulo foram encarregados de levar socorro aos irmãos da Judéia, os quais o fizeram, entregando a ajuda aos anciões. Havia uma grande fome naquela região e os líderes, com sabedoria, não mandaram a ajuda de qualquer forma. Enviaram aos líderes da comunidade cristã. Em sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé chegaram a Icônio, foram perseguidos e saíram para Listra, Derbe, Antioquia, Pisídia e por muitas outras cidades. Eles fizeram excelente trabalho missionário, fundando muitas igrejas por onde passavam, e as multidões dos crentes precisavam ser discipuladas. Àquela altura da expansão da igreja, não havia ainda um ministério organizado como conhecemos hoje, com pastores, evangelistas, mestres, presbíteros e diáconos de forma bem definida e até impropriamente
hierarquizada. Por isso, os discípulos mais antigos e de mais idade eram designados para cuidar de cada igreja. Eram os anciões que iam sendo escolhidos para serem superintendentes, supervisores ou bispos. Exortando os irmãos de Éfeso, Paulo falou para os líderes daquela igreja: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Em sua carta a Tito, Paulo mostra que é um verdadeiro pastor e líder chamado por Deus, e tem cuidado das igrejas que fundou em suas viagens missionárias. E diz para seu discípulo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. De acordo com o entendimento da época, a igreja local deveria ter à frente um obreiro experiente e de mais idade, que fosse um ancião. Um jovem obreiro pode ter muito conhecimento bíblico e até muita unção de Deus, mas a experiência só se consegue com o tempo, com o passar dos anos. Ao longo dos séculos, a atividade do presbítero caracterizou-se pelo ministério de administrar as igrejas, bem como de ensino da palavra de Deus. Sua função não é inferior à do pastor ou do evangelista. É a atividade necessária para o bom ordenamento das atividades das igrejas locais. O presbítero é o obreiro que colabora com o pastor da igreja, ajudando no cuidado do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Tópico 1. A escolha e trato com os presbíteros. Número 1. Significado de presbítero. A palavra presbítero, em sua origem, significa forma comparativa, que tem o significado de mais velho, como substantivo, uma pessoa mais velha, especialmente um membro do sinédrio israelita, também figurado membro do conselho celestial, ou um presbítero cristão, ancião, mais velho, um título de dignidade. Anciões de igrejas cristãs, presbíteros encarregados da administração e governo das igrejas individuais, equivale a supervisor, bispo, também professor, pastor. Nos primórdios da igreja, o presbítero era o pastor local, fazendo parte de um grupo de obreiros responsáveis pelo cuidado das novas igrejas que surgiam em decorrência da evangelização intensiva. O apóstolo Paulo, que também era pastor e presbítero, teve o cuidado de organizar a administração das igrejas por ele abertas em suas viagens missionárias. Escrevendo a Tito, seu discípulo, orientou-o quanto ao estabelecimento de presbíteros nos diversos lugares onde havia igrejas, indicando que eles seriam de fato os responsáveis pela liderança das novas igrejas. Número 2. A necessidade dos presbíteros. O crescimento das igrejas, como fruto da evangelização e do discipulado, exige a delegação de atividades a pessoas que tenham condições de liderar o rebanho do Senhor Jesus. Os pastores não podem abarcar tudo para si, sob pena de não darem conta das inúmeras responsabilidades que a igreja local requer. Como a referência a presbíteros no Novo Testamento sempre é feita no plural, presbíteros, bispos ou anciões, dá a entender que, em geral, o presbítero não agia isoladamente, mas como um corpo de ministros ou de líderes que cuidava da igreja local. Sempre são citados no plural, isto é, não é mencionada uma só igreja onde havia apenas um presbítero. Certamente, pela existência de pessoas qualificadas com o dom ministerial de pastor, havia necessidade de uma liderança formada por um grupo de irmãos mais idosos para cuidar da igreja local. Entende-se assim que os presbíteros têm um ministério de grande importância
auxiliando os pastores, designados por Deus, para apacentarem e cuidarem da igreja do Senhor sob seus cuidados. Número 3, a escolha e as qualificações. A missão do presbítero é de tanta importância que o Novo Testamento indica vários textos a respeito das qualificações que se devem exigir dos obreiros que são escolhidos para esta função ministerial. Não é um dom de Deus, como já vimos no estudo sobre Efésios 4:11, mas é um ministério, no sentido a que Paulo se refere ao dizer que há diversidade de ministérios. O papel dos oficiais da igreja era variável e flexível na época do Novo Testamento. Até o período patrístico primitivo, tais funções ainda não tinham sido padronizadas e regulamentadas, tendo em vista a origem do presbitério. Como acentuado em item anterior, sua importância é indiscutível e suas qualificações são das mais relevantes em sua escolha, segundo a palavra de Deus. Devem ser observadas algumas qualidades ou qualificações, com base no texto de Tito, que equipara o presbítero ao bispo. Primeiro, aquele que for irrepreensível, segundo Timóteo 2,15. O presbítero ou bispo deve ser uma pessoa de caráter cristão ilibado, íntegro, exemplar, um obreiro que não tem de que se envergonhar. Segundo, marido de uma mulher. Significa que o candidato ao presbitério ou ao episcopado deve ser um homem fiel à sua esposa. O renomado comentarista Henry, em seu comentário bíblico sobre o Novo Testamento, diz sobre ser marido de uma mulher: o bispo não deve ser bígamo, tendo 2 ou 3 mulheres, de acordo com a prática pecaminosa comum daquela época, por uma imitação perversa dos patriarcas. Número 3. Que tenha família ajustada. Paulo dá destaque especial à criação dos filhos do presbítero ou bispo. Número 4. Não soberbo. É sinônimo de arrogante, orgulho, presunçoso. Um presbítero não deve ser orgulhoso. Quando Jesus, mestre dos mestres e sumo pastor, lavou os pés dos discípulos, quis dar uma grande lição aos pastores e aos presbíteros ou bispos. É bom lembrar que carga ministerial não é sinônimo de grandeza espiritual. Número 5. Nem iracundo. Uma pessoa iracunda é raivosa, colérica, furiosa. Um presbítero deve ser pessoa que sabe refrear seus impulsos emocionais. A ira é a pior opção para ser cultivada. Um iracundo perde os melhores amigos e afasta muitos de seu convívio. Jesus oferece um curso de mansidão. Há vaga para todos. Número 6. Nem dado ao vinho. Ou seja, não dado a fazer uso de bebida alcoólica. Não deve beber vinho embriagante, nem ser tentado ou atraído por ele, nem comer e beber com os ébrios. A abstinência total de vinho fermentado era a regra para reis, príncipes e juízes. Não há necessidade de o presbítero, bispo ou pastor tomar vinho. Um suco de uva puro tem as mesmas propriedades terapêuticas que o vinho, exceto o teor alcoólico. Número 7. Nem espancador ou não violento, agressivo. O obreiro precisa ter o fruto da temperança ou do domínio próprio, para não dar lugar a seu temperamento agressivo. O servo de Deus não deve guiar-se por seu temperamento, mas pelo Espírito Santo. Alguém pode espancar outro com palavras, ou ferir com agressões verbais ou psicológicas. Sempre houve pastores grosseiros, prepotentes, alguns que cometeram assédio moral contra pessoas a seu redor. Isso é reprovável sob todos os aspectos. O presbítero ou bispo deve ser ordeiro, humilde, de bom trato para com todos. Número 8. Nem cobiçoso de torpe ganância. A ganância por bens materiais ou pelo poder tem sido a causa de muitos escândalos e descrédito
contra o ministério pastoral. O apóstolo Pedro deu a mesma exortação aos presbíteros. Número 9, mas dado a hospitalidade. O bispo deve ser hospitaleiro. Um presbítero, bispo ou pastor deve ser uma pessoa acolhedora, que sabe receber bem, cortesia e amabilidade. Qualquer pessoa em sua casa, na igreja ou em qualquer lugar não deve ser grosseiro nem fazer acepção de pessoas. Número 10, amigo do bem. O presbítero deve ter o fruto do espírito da benignidade, que é a qualidade daquele que se dedica a fazer o bem. Quem faz o bem colherá os frutos do que semeou. Número 11, moderado. É sinônimo de comedido, prudente, contido. O presbítero ou bispo deve ser uma pessoa assim, sem afetação, sem exibicionismo, ter uma vida sem exagero, seja na vida ministerial, seja na vida pessoal, sem ser radicalista ou liberalista, evitando os extremos. Não deve ser precipitado no falar, no agir, mas deve ter autocontrole em suas atitudes e ações. Deve ter o fruto do espírito da temperança. Número 12, justo. É sinônimo de imparcial, isento, neutro, justiceiro. É qualidade indispensável ao líder. O sumo pastor nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O presbítero ou bispo, que apacenta as ovelhas do Senhor, deve ter o mesmo cuidado de ser justo e não praticar qualquer ato de injustiça. Nunca usar os 2 pesos e 2 medidas. Número 13. Santo. É qualidade e condição indispensável para que uma pessoa seja salva. Ser santo é ser separado ou consagrado para Deus. Um líder tem o dever de zelar pela santidade. Para isso, precisa estar sempre exercitando o processo da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Número 14. Temperante. É qualidade de quem tem temperança, ou domínio próprio, autocontrole, que sabe dominar seus impulsos e paixões, seja na área dos relacionamentos, na área afetiva, sexual ou nos apetites carnais. O intemperante, em qualquer área, acaba prejudicando a si ou aos outros. O bispo ou presbítero precisa ser um exemplo na temperança. Após enumerar as 14 qualificações para a escolha de um presbítero ou bispo, Paulo diz a condição para que ele possa exercer sua nobre missão de cuidar, zelar e alimentar o rebanho. Primeiro, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Para que todas as qualificações do ministro tenham valor, é necessário que ele seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Número 2. Para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, guardando ou retendo a fiel palavra de Deus. O líder tem autoridade para admoestar os que aceitam a sã doutrina e para convencer os contradizentes ou opositores da liderança. Paulo sabia o que era esse tipo de gente. Para que as qualificações do presbítero ou bispo sejam completas, é interessante reunir as qualidades aqui estudadas com as da lista de Paulo a Timóteo no capítulo 2. Uma completamente a outra. Uma complementa a outra. Tópico de número 2. Os deveres do presbítero. A natureza e o significado honroso do cargo ou da função do presbítero ou bispo lhe confere muitas responsabilidades. Seus deveres são inerentes às suas qualificações, como foi visto no item 1 deste comentário. A seguir, resumiremos alguns desses deveres, conforme indicam os textos bíblicos sobre o presbítero. Número 1. Apacentar a igreja. Os presbíteros, como pastores na igreja local, têm o dever de alimentar o rebanho de Cristo com a sã doutrina, que é o alimento puro,
saudável e nutritivo para a sua vida espiritual, social, moral, familiar, como cidadão do céu e da terra. O apóstolo Pedro exorta muito bem aos presbíteros quanto a este dever primordial de sua missão, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós. Número 2. Cuidar do rebanho. Diz Pedro aos presbíteros que devem apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Os cuidados pastorais com as ovelhas requer muita graça e capacidade, concedidas por Deus. O presbítero deve ser a consciência de que não é o dono do rebanho. Ele cuida de ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus e não a ele. Não por força. Por isso, o presbítero, pastor ou bispo não tem o direito de usar a força ou o autoritarismo para dirigir a igreja local. Já ouvimos de obreiro que, aborrecido com alguma atitude de um ou outro crente, esbraveja no púlpito: aqui quem manda sou eu, quem quiser pode sair. Esse tipo de comportamento revela um obreiro fracassado, que não tem autoridade nem competência para cuidar do rebanho de Deus. O líder cristão não deve agir por força, mas pelo poder do Espírito de Deus. Número 2. Mas voluntariamente. O trabalho do presbítero deve ser voluntário ou espontâneo. Não deve ser feito por obrigação imposta. Os obreiros que mais progridem em seus ministérios e as igrejas sob seus cuidados crescem são aqueles que o fazem por satisfação em servir. Quem serve voluntariamente enfrenta as lutas próprias do ministério, mas não sofre tanto desgaste quanto aqueles que executam as atividades por obrigação. Número 3. Nem por torpe ganância. Uma das qualificações do presbítero ou bispo é não ser cobiçoso de torpe ganância. É não ter apego ao lucro desonesto, ao uso indevido dos recursos financeiros da igreja que dirige. Número 4. Mas de ânimo pronto. Essa recomendação fala de disposição mental para servir a igreja com prontidão. Deus chamou Davi para ser rei, porque entre suas qualidades pessoais ele era valente e animoso. Uma das piores coisas para uma igreja é um obreiro desanimado, sem coragem, sem interesse em ver a obra crescer. Há obreiros que estão à frente de uma igreja apenas para ter um emprego, uma fonte de renda. Não deve ser indicado para presbítero um obreiro sem ânimo. Número 5. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. É um terrível engano quando o obreiro acha que é dono da igreja local. Jesus não chama o obreiro para que ele mande na igreja, mas para ser servo da igreja. Autoritarismo não faz parte da liderança cristã. A resposta de Jesus ao desejo de grandezas foi uma lição eloquente para todos os líderes cristãos. Mateus 20, 25 ao 28. Número 6. Mas servindo de exemplo ao rebanho. O presbítero ou bispo deve ser um líder. E o verdadeiro líder não é o que manda, mas o que vai à frente dos liderados. O bom pastor não manda as ovelhas irem à frente. Ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O líder é o que influencia com o seu exemplo as ovelhas, e elas o seguem para o seu objetivo. Número 3. Liderar a igreja local. O presbítero ou bispo tem o dever de cuidar da igreja de Deus. Para tanto, precisa saber governar a sua própria casa. Daí, deduz-se que um dos seus deveres é governar ou liderar a igreja local. Número 4. Ensinar a igreja. O presbítero, como um homem mais experiente, tem o dever de ser um ensinador na igreja local. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra,
principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Número 5, perseverar a igreja contra os erros, ou seja, preservar a igreja contra os erros. Em todos os tempos, as igrejas foram alvo das heresias e dos falsos ensinos. Nos tempos presentes não é diferente. Multiplicam-se como ervas daninhas os ensinos distorcidos, os modismos e as práticas estranhas à ortodoxia bíblica. O presbítero, como líder do rebanho, deve preservar a igreja local das investidas dos falsos mestres, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Número 6. Ungir os enfermos. A unção com óleo é um ato de fé, que acompanha a oração de fé, feita por homens de Deus, que, liderando a igreja local ou auxiliando os pastores líderes, atendem ao que se encontram enfermos e oram por sua cura, em nome de Jesus. Orar pelos enfermos e curá-los é sinal de fé para os que creem, independente de serem obreiros regulares, mas orar com unção com óleo é confiado aos presbíteros. Conclusão. Os termos bíblicos presbítero ou bispo ou ancião são equivalentes na organização eclesiástica neotestamentária. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiro com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local, ao lado do pastor líder do rebanho. Nas Assembleias de Deus, os presbíteros prestam excelente serviço, dirigindo as congregações que se criam como fruto da evangelização. São eles que cuidam da execução das principais tarefas da igreja, que são a evangelização e o discipulado. Por isso, devem ser bem selecionados e valorizados pela liderança eclesiástica. Se o Senhor nos permitir, na próxima semana, estaremos aqui para ler o áudio do livro de apoio da lição 12, O Diácono. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixe aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e também nos ajude sendo membro de nosso canal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.